Bom dia, povo amado de Deus! Nesse sábado, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! E nós então, conforme combinado, iremos iniciar pelo Evangelho, para que aquelas pessoas que entram só no primeiro vídeo sejam iluminadas. Um beijo no teu coração. Mateus 8, então, vai dizer lá no final, que já é o salmo, assim, deste Evangelho. Diz assim: Cristo tomou sobre si nossas dores ou enfermidades e carregou em seu corpo as nossas fraquezas. Então, naquele tempo, Jesus ele entrou lá em Cafarnaum e tinha um oficial romano, disse assim, suplicando: Senhor, meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo com uma paralisia. E ele disse: eu vou curá-lo, Jesus disse, né? E o oficial disse: não, Senhor, eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa, mas diga uma palavra que eu creio que ele vai ficar curado. Eu também tenho empregados às minhas ordens, né? Sou submisso, mas tenho empregados às minhas ordens e digo para um vai e ele vai, a outro vem e ele vem. Faça isso e ele faz. Quando Jesus ouviu isso, ele ficou admirado e disse àqueles que estavam seguindo ele: eu digo para vocês que em Israel eu nunca encontrei uma fé dessas. E eu digo para vocês que muitos vão vir do Oriente e do Ocidente e vão se sentar à mesa do reino dos céus junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. E então Jesus disse ao oficial: pode ir, seja feito conforme você acreditou. E naquela mesma hora o empregado ficou curado. Então Jesus foi para a casa de Pedro, a sogra dele estava com febre, ele toca a mão e a febre deixa a sogra. Ela levanta e pôs a servi-lo. Quando caiu da tarde, eles levaram Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Isaías, ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Então Jesus fica assim maravilhado de ver que aquele homem, que era um centurião e que não era do povo hebreu, aquele povo de Abraão, aquele povo escolhido, tem tamanha fé nele, porque ele não só não quer que ele vá lá na casa dele, porque ele era um pecador. Além dele mandar as pessoas, vai e vem, ele se sentia culpado de ser uma autoridade, ele também acreditava que, como ele era uma autoridade e os seres humanos obedeciam, Deus, Jesus, que era Deus, se ele falasse ali, ia acontecer e o servo ia ser curado. Então ele disse: eu não sou digno que o senhor precise ir na minha casa, eu não sou do povo de Deus, mas diga uma palavra e ele vai ser curado. Tamanha fé que ele tinha. E Jesus fica maravilhado. E também Jesus cura a sogra de Pedro, que vai servi-lo, e cura todos os endemoniados, porque Jesus cura. Eu fico indignada, né, com esse povo hoje em dia, que também não tem fé, como aquele povo hebreu, né? Então Jesus disse: não, aqueles que são os pagãos hoje, né, que não são do povo escolhido, vão sentar com Abraão, Isaque e Jacó. Né? E a gente também pode dizer, quem que tem fé hoje em dia, né? São os católicos, são os muçulmanos. Quem que tem fé, né? As crianças talvez tenham fé. As pessoas já não têm mais essa fé do centurião, né? Elas não vão... quem que vai se sentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, né? Com os católicos, com os santos que continuaram isso, né? Que muitos vieram do Oriente e do Ocidente. Quem é você? Você é um desses do povo de Deus que vai ser enxotado? Quantos não acreditam que Jesus cura, salva e liberta no corpo dele, que morreu por nós, cura as nossas enfermidades, cura tudo que nós temos? Só você acreditar, né? Pessoas doentes com câncer, ele cura qualquer um, ele cura. E aqui na primeira leitura, em Gênesis 18, então, nós vamos ver de novo a origem do povo de Deus, né? Que é Abrão e Sara. Então, Abraão estava sentado do lado do carvalho de Mambré, é um sol muito quente, e vinham dois homens, né? E ele então se ajoelha nos pés daqueles homens, né? Ele reconhece neles, né? Não sei quem que ele achou que era, mas ele reconhece neles alguém que ia estar com ele, e ele diz: eu te suplico, fiquem aqui, que foi para isso que vocês vieram. Ele queria servir aqueles homens, como lá nós vimos a sogra de Pedro. Ele queria então dar descanso, ele queria lavar os pés daqueles homens naquela sandália, e queria dar de comer, ele queria dar pão,
iogurte, leite e mandou matar um cabrito, uma carne, fez ele serviu de uma forma assim fantástica aqueles homens. Nem existia o povo hebreu, né, para dizer que era do povo de Deus, né? Mas Abraão reconhece aqueles homens como não sei o que, e então serve aqueles homens que na verdade serviram como mensageiros. E quando eles comem, eles dizem: onde está Sara, tua mulher? E Sara estava na tenda, escutando, né? E eles disseram: olha, daqui 1 ano, quando nós voltarmos aqui, Sara vai ser mãe, vai ter um filho nos braços. E Sara sai na tenda e dá risada. E diz: como que pode uma mulher que já estava na menopausa e um homem velho, quer dizer, né, que não faz mais nada, conceber um filho? E deu risada. E daí eles disseram: por que você ri? Para Deus, nada é impossível. Por que você ri? Para Deus, nada é impossível. E daí Sara fica com medo e diz: eu não ri. Mentira, você riu sim. Então eles corrigem ela e dizem que ela riu, né? Que ela não estava acreditando. E no Salmo a gente canta Lucas 1, que é o Magnífica, não é de Maria, o Magnífica, ele é um dizer do Antigo Testamento que diz: minha alma engrandece ao Senhor. Digamos que fosse Sara falando, né? Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque ele viu a pequenez da sua serva. E de agora todas as gerações vão proclamar-me de bendita, e o poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. O seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. De bem saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Então continuamos vendo nessa leitura de Abraão que Abraão foi escolhido, saiu da terra dele e foi várias vezes visitado e chamado para gerar uma pessoa que seria o pai, né, de todos os cristãos, judeus, né, protestantes, né, que nós já vimos ontem. Então, este é o filho de Abraão, né, o Isaque. E Sara não acreditou, né? Então Deus ele faz umas coisas estranhas. Além dele curar, ele também põe um filho, né, no ventre de uma mulher de 90 anos com um homem de 100, ou de uma mulher solteira. E a gente tem que sempre engrandecer e louvar a Deus. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Então Deus ele cura também o filho do centurião pela fé, porque ele disse: faça-se segundo a tua fé, como Abraão teve fé de receber aqueles homens na casa dele e servi-los, né? Assim nós temos que fazer também. Fé, muita fé. E hoje o que Deus colocava no meu coração, um pouquinho fora desse contexto da palavra, é que nós realmente devemos amar uns aos outros, aonde Deus nos colocar. Não é só amar, amar e servir. Gente, eu acho muito difícil a gente amar, porque a nossa natureza não é de amar, a nossa natureza é de odiar, de falar mal, de lesar, principalmente a nossa família, é o que nós fazemos, né? Então nós começamos fazendo isso até com os nossos pais, né? Quando nós somos criança, com nossos irmãos, a gente quer fugir, a gente foge para os amigos, a gente foge, e a gente então não ama a família que Deus nos coloca para amar. A gente é realmente pecador e é um grande desafio da nossa vida a gente amar os pais e os irmãos quando a gente está na nossa casa, né? O que é amar? Amar é servir através só da nossa oração que nós vamos conseguir fazer isso. Amar é servir os nossos familiares, né? Dos mais fácil ao mais difícil. E depois, quando a gente tem filho, né, que a gente honrou os pais, digamos, ou não sei, a gente tem o filho e pela lei de Deus, honrar pai e mãe, a única coisa que nós podemos esperar dessa vida, né, como Abraão, Isaque, Jacó, é que a gente seja honrado pelos filhos da gente. Eu falava com o Sérgio esses dias, nós não temos o que esperar dessa vida, eu não posso esperar nada da sogra do meu filho ou da mulher que eu trabalho, mas dos nossos filhos, perante Deus, como a gente se doa 20, 30, 50, 60 anos, minha mãe está se dedicando aos filhos, o mínimo que a gente poderia esperar de Deus é ser honrado pelos filhos, né? Honrar pai e mãe. Mas hoje isso já não existe mais. Nossos filhos querem ser honrados por nós.
Então nós honramos nossos pais, a nossa geração, e os nossos filhos, nós temos que honrar os nossos filhos. Eles querem ser honrados. E com isso, sabe, as pessoas vivem como Abrão, que deixou a terra dele. Abrão foi fugindo dos familiares para encontrar com Deus e viveu no deserto. E também num deserto de solidão, onde ele encontra esses dois homens, se prostra nos pés dos homens e diz: eu sei que foi para isso que vocês vieram, sentem aí que eu quero servir vocês. E nós vivemos nesse deserto de solidão, né? Porque talvez honramos nossos pais ou não amamos nossos irmãos, né? Onde Deus nos coloca, e então a gente, hoje em dia as pessoas não estão se amando. E o grande desafio é se amar na família. Se a pessoa é chamada para ir para a igreja, se amar na igreja, quer dizer, os padres, as freiras, né? Que não tem outra situação. Ou padre, ou freira, ou família, ou a rua, né? Para você amar os moradores de rua, se amam e se respeitam e partilham as coisas. Fiquem com Deus. E quem vai se assentar lá no céu com Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Jesus, todos os santos, Maria, né? Quem que vai se assentar lá no céu? Então, como Jesus era do povo de Deus, ele fazia parte daquela tradição de fé, né? Ele vê que tem pessoas que acreditam em Deus e não são do povo da fé. Ele achava que ontem o leproso precisaria ir na igreja para se purificar, né? E muitos acham que só os católicos, só os evangélicos vão se libertar, mas Abraão, a fé dele surgiu como surge do nada, como a lei da geração espontânea. E aquele centurião teve uma lei da geração espontânea. Então Deus, ele é Deus do povo escolhido e do povo que não é escolhido, né? Então você tem que esperar, como Abraão esperou, aqueles anjos mensageiros que vieram falar de Deus para ele.